Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza contra seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, no centro da liturgia da palavra deste domingo está o mandamento de Deus. Estão os seus preceitos e as suas leis, que não são e não podem ser compreendidas por nós, não podem ser como um compêndio de nãos, não podem ser uma lista de proibições, não pode ser uma legislação que nos é imposta de fora. Pelo contrário, o mandamento de Deus, suas leis, seus preceitos, devem ser compreendidos por nós como um caminho de felicidade. A lei de Deus não é algo que se nos é imposto de fora, que nos é imposta a lei de modo forte. Pelo contrário, a lei de Deus é um suave jugo que, carregando, nós alcançamos a meta. A lei de Deus, elas são pontos que nos orientam no caminho da vida. Elas são o modo de vivermos, o modo de agirmos sonhado por Deus. A lei de Deus é o seu sonho para nós. E por isso ela é capaz de nos dar a alegria. É feliz todo homem que caminha sem pecado e na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é o homem que observa os seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Mas, amados irmãos, como viver bem os mandamentos? Nosso Senhor começa o Evangelho de hoje nos deixando um pouco atônitos, talvez preocupados. Ele diz: se a vossa justiça, ao cumprir os mandamentos, não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. E como era a justiça dos fariseus? Eles observavam os mínimos detalhes da lei. Lembrem-se daquele fariseu no templo que, orgulhoso, bate no peito e diz que cumpre os mandamentos, que cumpre todos eles, que cumpre até mesmo aquilo que não tinha sido colocado por Deus como mandamento. Ele pagava o dízimo da hortelã, e esses tipos de hortaliças, verduras, não eram taxados. Ele ia além da lei, ele cumpria mais do que pedia. E Jesus nos diz que nós devemos superar a justiça deles. E como superá-los? Como superar a justiça dos fariseus e dos mestres da lei? Superando pelo amor à lei de Deus.
A diferença no cumprimento da lei pelos fariseus e da lei que Cristo pede que cumpramos está no amor à lei de Deus. A lei de Deus não é algo que nós devemos cumprir cegamente, friamente. A lei de Deus precisa ser, antes de mais nada, amada na nossa vida e por isso cumprida. Em outras palavras, a lei de Deus deve ser vivida por nós de modo interno, de modo interior, diferentemente dos fariseus, dos mestres da lei que nós encontramos no Evangelho, que realizavam a sua justiça para serem vistos pelos homens. A nossa justiça deve ser vista por Deus. A lei de Deus deve ser vivida por nós de modo interno. Segundo elemento de como viver bem a lei de Deus, levando as últimas consequências, vivendo a radicalidade da lei de Deus. Vejam que a lei de Deus no Antigo Testamento é: não matarás. Porém, no Evangelho de hoje, Jesus diz: se no Antigo Testamento estava escrito não matarás, eu vos digo, quem se encoleriza com seu irmão será réu no tribunal. E no texto mais longo do Evangelho diz: quem chama o seu irmão de tolo, quem chama o seu irmão de patife, será julgado e condenado ao fogo do inferno. Se no Antigo Testamento a lei era mais genérica e dizia não matarás, no Novo Testamento essa lei é levada às últimas consequências. Pensemos, quantas palavras matam? Às vezes nós nos iludimos, pensamos que matar é simplesmente tirar a vida de alguém, mas às vezes nós matamos o outro, matando a sua boa fama, com uma palavra, com uma história. Às vezes nós matamos o outro, porque nós o matamos em nosso coração. Então o Evangelho de hoje nos pede que nós levemos a lei de Deus à sua radicalidade, levemos à sua plenitude. No Evangelho mais longo, Jesus diz: eu não vim abolir a lei, mas eu vim levá-la à plenitude. E a plenitude da lei é vivê-la até as últimas consequências. Não só não chegando a matar fisicamente o irmão, mas também não matando o irmão em nossa vida pela cólera, não matando o irmão pela raiva, não matando o irmão por palavras, não deixando que o irmão morra em nosso coração. E por último, amados irmãos e irmãs, viver a lei de Deus não é simplesmente cumprir alguns preceitos. Viver a lei de Deus é viver em sintonia com Deus, de modo que o seu pensamento seja o nosso pensamento, de modo que a sua vontade seja a nossa vontade, estar tão unidos a Deus que o modo de proceder de Deus seja também o nosso modo de proceder. E aí nós encontraremos a felicidade. E aí nós encontraremos o que São Paulo escreveu aos Coríntios na segunda leitura. Porém, nós sequer conhecemos o que Deus preparou para os que o amam. É algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum pressentiu. Porque cumprindo a palavra de Deus, cumprindo a sua lei, sendo de tal modo unido a Ele, que sua lei não será jamais algo externo a nós, mas pelo contrário, brotará do nosso coração, nós alcançaremos esta promessa. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração humano algum jamais pressentiu. E este algo é o derramamento do seu amor em nossa vida. E este algo que Ele preparou para nós, nada mais é do que a si mesmo, que se dará a nós eternamente no céu. O céu não é um lugar bom. O céu não é um lugar como nos desenhos animados,
com um gramado verde, borboletas, pássaros. O céu é muito mais belo, muito mais profundo. O céu é possuir a Deus e por Ele ser possuído. Mas o caminho do céu é trilhado pela vivência dos mandamentos. Diante de vós estão a morte e a vida, o bem e o mal. Diante de nós está o caminho do céu, o caminho da felicidade. E nós trilhamos esse caminho, segurando na mão de Nossa Senhora. E nós trilhamos este caminho, reforçados, revigorados pelos sacramentos. E nós trilhamos o caminho do céu, alimentados pela Eucaristia. O pão dos caminheiros, o pão daqueles que cruzam os caminhos do mundo, até um dia repousar em Deus. Levanta-te e come, tens ainda um grande caminho a percorrer. De pé, professemos a nossa fé. Creio em